Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Graça e paz, que prazer estarmos juntos mais uma vez para o nosso momento devocional da semana. Seja muito bem-vindo, você que está aí conectado conosco. Fica aí o nosso pedido para você compartilhar o link deste vídeo com outras pessoas. Convide outros amigos, outras famílias para participarem conosco do nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre o tema Criando Filhos do Jeito de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre criação de filhos. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Nós estamos diante de uma situação trágica vivenciada pela primeira família da história. Nós temos aqui o relato de um irmão que tira a vida do outro irmão. Eu creio não haver coisa mais trágica do que isso, quando a violência ela envolve o contexto da vida doméstica. Essa tragédia ela é explicada por causa do pecado. A presença do pecado traz a possibilidade de tragédias assim. Mas o pecado certamente não foi apenas de Caim como agressor e homicida. Os seus pais, Adão e Eva, eles tinham pecado primeiro. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus e resolveram viver a vida como bem quiseram, como bem entendiam, eles estavam assumindo todos os riscos e estavam diante das possibilidades mais trágicas que o pecado pode proporcionar. E o que temos aqui é o relato dos dois primeiros filhos de Adão e Eva, em que um deles levanta-se contra o outro e tira a vida do outro. Mas quando pensamos nesse pecado de Caim, de ter matado o próprio irmão, nós devemos lembrar o que disse ainda há pouco, que Caim não errou sozinho, Caim não pecou sozinho. Os seus pais, Adão e Eva, já haviam dado um péssimo exemplo. E não é demais imaginar que Adão e Eva tenham criado os filhos também de maneira errada. Não é demais imaginar que Adão e Eva tenham falhado e muito enquanto pais, já que eles agora não eram mais perfeitos, já não eram mais inocentes, eram pecadores. E pensando na difícil, mas privilegiada missão de criar filhos do jeito de Deus, eu gostaria de compartilhar com você algumas orientações, pensando principalmente naquilo que a Bíblia nos ensina sobre criação de filhos, criarmos filhos do jeito de Deus, e o quão difícil isso pode ser, mas o quão abençoador também Deus deseja que seja. E eu gostaria de compartilhar com você, então, algumas orientações. Não sei, não podemos afirmar se Adão e Eva erraram na criação de Caim e Abel, talvez cometendo alguns desses erros que eu vou estar aqui compartilhando com você, mas, infelizmente, é muito comum que pais, pecadores que são, acabem errando na criação de seus filhos. E a primeira orientação que eu gostaria de compartilhar com você, que pode ser muito útil para criarmos filhos do jeito de Deus, é: não tenha preferências. Ame-os de igual e incondicional maneira. Não tenha filhos prediletos. Embora as famílias hoje tenham aí um número bem reduzido de filhos, mas havendo mais de um filho, havendo filhos, não tenha predileção por um ou por outro. Não tenha preferências. A Bíblia nos traz vários exemplos de pais que, lamentavelmente, pecaram, erraram, fazendo esse tipo de preferência de um em detrimento do outro. Poderíamos citar, por exemplo, Isaac e Rebeca, que eram os pais de Esaú e Jacó. Enquanto Isaac dava uma preferência maior por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. E isso trouxe então
uma guerra para a vida daqueles dois irmãos, a ponto de um também quase tirar a vida do outro. Não sabemos se Adão e Eva cometeu esse tipo de pecado, mas é possível que tenha, já que eles eram pecadores e não eram mais pais inocentes e perfeitos. Encontramos também outro exemplo na Bíblia. Jacó teve vários filhos. Ele teve, por exemplo, 12 filhos e uma filha. E ele tinha uma preferência por 2 filhos, por nome de José e Benjamim. É uma história bíblica recheada de muitas emoções que vale a pena ser lida. Mas Jacó, ele tinha essa preferência por José e Benjamim e isso trouxe várias dificuldades para a vida desta família, a família de Jacó. Então, primeira orientação para criarmos filhos do jeito de Deus, não tenha preferências. Segunda orientação é: não seja omisso na repreensão sempre que necessária. Nós sabemos que nossos filhos não são perfeitos porque nós não somos perfeitos. Eles também são pecadores. Eles têm suas falhas e seus defeitos e nós precisamos ajudá-los. E uma das formas de ajudá-los é repreendendo quando necessário. Davi certamente foi um ótimo rei, mas ele foi um péssimo pai, conforme as Escrituras nos relatam. Péssimo exemplo ele foi para os seus filhos. Davi, ele praticou a poligamia, também cometeu adultérios e uma infinidade de outros erros que foram repetidos também pelos seus filhos. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi tinha um filho por nome Adonias, e olha o que a Bíblia nos diz sobre a maneira como Davi tratava Adonias. E nunca seu pai o tinha contrariado. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento com os nossos filhos. Nós não podemos ter esse tipo de atitude com os nossos filhos. Nossos filhos precisam, em muitos momentos, serem contrariados, porque nem sempre eles estarão com razão, eles farão coisas erradas e nós precisamos repreendê-los. Claro que com sabedoria, devido ao fato de serem pecadores, eles erram, eles pecam. Nós temos essa missão, a missão de repreender os nossos filhos quando necessário. E Deus um dia vai cobrar isso de nossas mãos. Nós temos o dever de vigiar os nossos filhos, acompanhar os nossos filhos. Nós precisamos sim saber com quem os nossos filhos andam. Nós precisamos procurar orientá-los a respeito das melhores companhias. Quando os nossos filhos estão até mesmo conosco na igreja, no culto, no templo, nós devemos procurar saber onde eles estão. Se eles de fato estão cultuando a Deus, ou se eles porventura estão sendo levados pela vaidade da vida e quem sabe até se dispersando e assim perdendo a oportunidade de cultuar a Deus, perdendo a oportunidade de ouvir também a voz de Deus. Devemos sim repreender os nossos filhos sempre que necessário. E fica agora também uma terceira orientação: seja zeloso na intercessão. Devemos interceder pela vida dos nossos filhos. Devemos orar pela vida dos nossos filhos, pedindo a Deus que os abençoe, que os ajudem, para que eles nunca se desviem dos caminhos do Senhor. A gente encontra na Bíblia o exemplo de Jó, um homem que orava pela sua família, um pai que intercedia pela vida dos filhos. A Bíblia nos diz que Jó orava pelas madrugadas. Embora fosse alguém de tantos compromissos, alguém tão atarefado, com uma agenda, por certo, de muitas responsabilidades a serem cumpridas, mas Jó encontrava tempo diário para orar pelos seus filhos. Filhos são presente de Deus e devem ser criados no temor do Senhor para viverem para a glória de Deus. Qualquer família que fracassa na criação dos filhos, fracassou geral. E só a graça de Deus para restaurar filhos perdidos e para sarar as feridas do pecado. Eu, às vezes, me pego pensando e, com tristeza, constato o número de filhos que têm se distanciado dos caminhos do Senhor, embora tenham pais crentes, embora tenham pais cristãos e piedosos. Mas, no decorrer dos anos, chega a adolescência, a juventude, vão se dispersando e vão se afastando.
Eu me recordo às vezes de alguns que se assentavam nos primeiros bancos da igreja, no tempo de juniores, adolescentes, e aí o tempo vai passando, eles vão mudando de banco, daí a pouco estão pelo meio do templo, quando pensam que não, já estão nos últimos assentos, e quando menos se percebe, já estão assistindo os cultos em pé na porta, quando não da calçada, e aí é questão de pouco tempo depois, eles já nem estão mais na igreja. Devemos orar pelos nossos filhos. Separe tempo diário para interceder a Deus pela vida dos seus filhos. Também pela vida dos seus netos, não se esqueça de orar, de interceder por essa nova geração. Que Deus nos ajude a criar filhos segundo o seu coração. Que Deus nos ajude a criar filhos do jeito dele, do jeito do Criador. E que a tragédia dos filhos mal criados não alcance as nossas casas. Que Deus, por misericórdia e graça, nos dê sabedoria para a gente ensinar os nossos filhos dia após dia a maneira como eles devem viver para que assim possam agradar a Deus. Que Deus abençoe a vida da sua família, Deus abençoe a vida dos seus filhos e não se esqueça, ore diariamente pela vida dos seus filhos. Compartilhe este vídeo, o link dele, com outras pessoas, com outros pais. Quem sabe assim você vai estar abençoando a vida de uma outra família também compartilhando esta mesma mensagem. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.